fazem a diferença, todos fazem a diferença. E estava prometido, vamos cumprir. Connosco já temos André Ferreira e Francisco Gomes, Liberdade da Expressão. Rapazes, bom dia, bem-vindos, bom trabalho. Bom dia, Maria João, bom dia, André Ferreira, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Terra Nova, e cá estamos aqui para mais uma edição deste nosso Liberdade de Expressão. Vamos começar aqui com duas notas rápidas. A questão de Marcos Mendes e Mariana Leitão, que já avançaram com a candidatura a Belém. Nós vamos falar sobre as candidaturas à Presidência da República em tempo útil, quando já tivermos todas as candidaturas, para não estarmos a falar aqui de umas paradas e depois perdermos aqui. Por isso, a dada altura, nós não estamos distraídos e a dada altura vamos chegar lá. Dar aqui também, começando aqui já nos nossos pontos prévios, dando os parabéns a Patrícia Sampaio, a judoca portuguesa que conquistou o ouro no Grande Slam de Paris. Mais uma medalha para a nossa judoca, para a nossa grandíssima judoca, que conquista assim mais uma medalha. E também aqui os parabéns à equipa feminina de corta-mato do Sporting Clube de Braga, porque conquistou a Taça dos Campeões Europeus feminina da competição. Parabéns aqui a esta equipa e a esta atleta portuguesa por mais uma conquista de ouro, e a provar que isto em Portugal sempre foi, e esperemos nós que continue a ser muito mais do que apenas futebol. Sim, antes de mais, bom dia, Maria João, bom dia também a ti, Francisco Gomes, e aos ouvintes da Terra Nova, e faço minhas as palavras do Francisco. Nós não vamos estando distraídos, e aproveitar aqui também dar os parabéns então a estas grandes atletas, que, como o Francisco diz, não é só futebol, apesar do nosso próximo ponto prévio ser futebol, mas não é só futebol, e Patrícia Sampaio e também a equipa feminina do Braga a demonstrar exatamente isso. E nós a começarmos exatamente bem o nosso programa, mas daqui para a frente não vamos ser tão amigos, mas no final de tudo é dar os parabéns, e continuem a fazer-nos e a dar-nos alegrias nos campeonatos e nas provas todas em que participem. Como eu disse há pouco, vamos então agora falar de futebol, e vamos falar das equipas portuguesas presentes nas competições europeias, que nós já há um tempo para cá deixamos sempre passar antes era a fase de grupos, agora é a fase de liga, e ditamos sempre no final desta fase depois quem passou e quem não passou. Vou começar então pela mais importante, entre aspas, mas pela que dá mais valores às equipas, que é a Liga dos Campeões, em que temos presentes Benfica e Sporting, e que conseguiram passar à próxima fase desta liga. O Benfica garantiu o 16º lugar, o Sporting garantiu o 23º, e ambas as equipas vão agora então à fase de play-offs de acesso para os oitavos de final da Liga dos Campeões. As equipas portuguesas não vão ter adversários fáceis. Os encarnados vão defrontar o Mónaco novamente, que também defrontaram na fase de Liga, e o Sporting vai defrontar o Dortmund. Portanto, não vão ser dois adversários bastante fáceis para estas duas equipas portuguesas, mas que no final conseguiram tirar as vitórias e passar à próxima fase. Isso conseguiram, apesar de que o Sporting ainda esteve ali uma fase em que esteve de fora da próxima fase, mas lá conseguiu empatar o último jogo e conseguiu passar. Na Liga Europa, o Porto foi a única equipa portuguesa das presentes a passar. A equipa azul e branca atingiu o 18º lugar da tabela classificativa e joga agora a fase de play-off de acesso aos oitavos de final da competição frente à Roma. Também não vai ser um adversário nada fácil para a equipa azul e branca. O Braga, a outra equipa portuguesa presente na Liga Europa, acabou a fase de grupos no 25º lugar, um lugar abaixo da linha limite para os play-offs. Portanto, infelizmente é a única equipa a não passar para a próxima fase. E relativamente à Liga da Conferência, o Vitória foi a equipa portuguesa que mais brilhou nas competições europeias, devido, na minha opinião, mas também devido ao nível de dificuldade das equipas presentes nesta competição, e acabou em segundo lugar na fase de Liga. Agora vai ter de esperar pela fase de playoffs para saber qual vai ser o adversário que lhe vai calhar na próxima fase, mas no final de tudo dar os parabéns então ao Benfica, Sporting, ao Porto e ao Vitória Sport Clube por terem brilhado nesta fase, apesar de muitos dos jogos terem sido bastante revoltantes para os portugueses devido a questões de arbitragem, mas não é esse o ponto que nós vamos aqui falar. Mas no final de tudo é dar os parabéns então a estas equipas e esperar que elas continuem o bom caminho que estão a ter na próxima fase e que consigam trazer alegrias aos seus adeptos.
Sim, os parabéns às equipas portuguesas, mais do que também esta arbitragem, muitas equipas complicaram-se, tirando o Vitória Sport Clube, o resto das equipas complicaram-se todas em jogos que não deveriam ter feito e que em teoria deviam ter ganho, que se calhar também vale uma reflexão para aquilo que é neste momento o estado do futebol português, digo eu, mas parabéns às equipas que passaram, vamos ver o que é que vai acontecer na próxima fase, com esta fase de Liga e depois com esta fase de Play-off e isso tudo, acaba por tornar a competição um bocadinho mais interessante, mas um bocadinho mais complicada de se acompanhar. Vamos ver o que é que vai acontecer e o que é que o futuro dita naquilo que é a competição para as equipas portuguesas na Europa. E agora aqui vamos rapidamente até o handball, que fez história. Portugal fez história no handball, no Mundial de Handball, conseguindo a sua melhor colocação de sempre, com um quarto lugar muito perto do terceiro, uma vez que perdeu o jogo de atribuição do terceiro e quarto lugar apenas por um gol frente à França, uma campanha histórica da Seleção Nacional de Handball, que o facto de ter ficado em quarto lugar não minimiza em nada o feito desta seleção. Muitos parabéns a esta seleção por aquilo que conseguiu, por aquilo que fez, tirando de perder contra a França, que é uma das maiores seleções, a sua também perdeu contra a Dinamarca, mas contra a Dinamarca toda a gente perde, porque é assim que funciona a regra do handball. Aliás, eu até tenho uma dica aqui para quem organiza o Mundial de Handball: começa-se a fazer duas competições. Uma competição para ver quem é que é o vice-campeão do mundo e depois da saída dessa competição vai-se jogar com a Dinamarca para se atribuir o título, que acaba por ser mais fácil, porque é absolutamente impossível fazer qualquer coisa contra esta seleção dinamarquesa, mas Portugal conseguiu e também conseguiu outro feito histórico. Kiko Costa, o jogador nacional, foi distinguido como o melhor jovem jogador do Mundial. Portugal também aqui com esta acaba por fazer a história. É extraordinária a campanha da Seleção Nacional e estão todos de parabéns, e o quarto lugar em tudo menos torna pequena esta conquista da Seleção Nacional de Handball. Sim, até mesmo as nossas palavras de parabéns são curtas para aquilo que foi a exibição de Portugal. Eu estive a ver o jogo frente à França e foi um jogo bastante bom. Peço desculpa, não consegui ver os anteriores, mas aquele contra a França foi realmente bom, e nós não fomos falando aqui ao longo da semana para não dar azar, porque esse é o nosso, infelizmente, o nosso apanágio, em que nós, quando falamos, damos azar, mas foi realmente uma boa... André, desculpa, agora já que tu falaste assim, eu acho que tenho que pedir desculpa, porque eu apenas não vi os jogos completos, mas eu vi apenas partes dos dois jogos, contra a Dinamarca e contra a França. Se calhar eu sou o culpado. Se calhar foste um bocado do... Peço já desculpa aos atletas. É assim, contra a França se calhar também fui culpado, não é porque vi o jogo, mas não deixa de ser uma campanha histórica, e foi bastante bom termos tido a exibição que tivemos, e vamos continuar a trabalhar. Eu acredito que os nossos jogadores, principalmente Kiko Costa, como o Francisco disse, que teve uma boa exibição e foi o melhor jovem, acaba por ter aqui então já uma boa maré para uma próxima competição, fazermos um brilharete, desde que não apanhemos a Dinamarca pela frente, que provavelmente vamos apanhar na final, caso vamos também ao europeu, mas pronto, isso são outras conversas e pode ser que até lá consigamos trabalhar. Agora, passando de parte da nossa boa disposição, vamos falar um bocadinho mal agora então do que se passa no resto do mundo, e vamos até falar do Vilaverdense, que averbou uma nova goleada para a Liga BPI, a Liga Feminina, agora na recepção ao Racing Power, que acabou o resultado por 7-0. Mas o jogo que se realizou na manhã de sábado ficou igualmente marcado por um episódio de revolta coletiva que foi levado a cabo pelas atletas do Clube Minhoto. As jogadoras do Vilaverdense permaneceram imóveis no relvado durante o primeiro minuto do desafio, em sinal de protesto por 2 meses de ordenados em atraso que estão por liquidar ao plantel, e nesse curto período as futebolistas do Racing Power também se associaram à iniciativa e trocaram a bola no seu meio campo. Portanto, aqui uma iniciativa bastante positiva por parte do Racing Power a apoiar as colegas, neste caso adversárias, mas colegas de profissão do Vilaverdense, e continua a não se perceber como é que este tipo de situações ainda acontecem, se os clubes realmente têm
uma modalidade aberta realmente é porque podem pagar, e acho que isto acaba por ser um bocadinho indigno para as atletas que estão a trabalhar, neste caso, não continuarem a receber, e portanto acho que a Liga, neste caso, poderia ter melhores formas de resolver este tipo de situações e chegar um bocadinho mais em cima dos clubes para também fazer um bocadinho mais pressão, mas acaba por ser triste. As jogadoras do Vilaverdense não têm culpa alguma de não estarem a receber os seus ordenados, exatamente, têm o direito de os receber porque estão a trabalhar para isso, mas vamos ver como é que isto vai ser daqui para a frente. Penso que os dirigentes do Vilaverdense já vieram a público dizer que não há salários em atraso, mas o que é certo é que os jogadores não iriam estar a protestar que a Liga tire as ilações necessárias e que as jogadoras possam receber realmente o que lhes é dado de direito. Sim, é muito aquilo que o André disse. Aliás, este caso em relação ao Vilaverdense já era um caso que se andava a falar há bastante tempo. Aliás, inclusive, eu acho que cheguei a falar sobre isto com o André, que já tinha ouvido falar sobre isto. Não é normal que isto tenha acontecido, não é normal que o caso tenha acontecido desta forma, absolutamente não é normal, acima de tudo, o facto de supostamente não ter. O que a SAD diz foi que, na verdade, as notícias que avançaram que tinham sido por isso não correspondem à verdade. Então, porquê que as jogadoras protestaram? É aqui outra questão que surge. Não é normal isto acontecer. E há alguma razão muito forte terá levado as jogadoras do Vilaverdense a protestarem. Podem dizer que acho que foi o último lugar com 0 pontos, têm sido goleadas por quase toda a gente. Não é isso. Quem vê o comportamento em campo da equipa do Vilaverdense não pensa que é uma equipa, quem não vê nada, não pensa que é uma equipa com 0 pontos, não só pela qualidade, porque é uma equipa que luta, que tenta, que vai atrás. Só que não é fácil motivar jogadoras com este caso, não é um caso normal. E como é lógico, alguma coisa tem que acontecer e alguma coisa tem que ser feita, porque isto não pode ser uma coisa recorrente no futebol em Portugal, no futebol no feminino em Portugal, mas infelizmente é porque também há várias antigas jogadoras, talvez não com tanta fama, que têm vindo falar que se todas as jogadoras fossem falar de clubes que já lhes devem salários, isto não ia acabar bem para grande parte dos clubes. E alguma coisa tem que ser feita da Federação, numa altura em que estamos com tanto cuidado. Como é lógico que existe uma questão de rentabilização financeira diferente no futebol, no futebol no feminino, mas tem que haver algum tipo de cuidado. Ainda por cima, uma competição que nem sequer é de uma liga, é uma competição gerida pela própria Federação Portuguesa de Futebol. Por isso, se calhar, fica um bocadinho esquisito andar-se a exigir comportamentos financeiros exemplares a toda a gente, a competições que não são geridas diretamente pela Federação, e depois uma competição imediatamente gerida pela Federação não tem esse tipo de cumprimento. O que é que vai acontecer? Não sei, mas a mentalidade tem que mudar, porque isto não pode acontecer. Andar-se a contratar jogadoras e depois se lhe pagar o salário. Porque aqui não interessa a qualidade, aqui não interessa se o clube tem ou não que tem, consegue ou não consegue rentabilizar. Se o clube se comprometeu, contratou e o tem que pagar. É assim que funciona, e esperemos que as coisas voltem ao normal e que no futuro as atletas estas atletas consigam um clube que realmente as respeite como atletas, porque infelizmente o Vilaverdense parece-me estar num caminho sem retorno para o seu fim. É aquilo que me parece, mas vamos lá ver o que é que vai acontecer. Continuando em coisas muito tristes, e ainda mais tristes no mundo do futebol, são as imagens que têm chegado do Brasil. O que aconteceu foi entre o derby de Pernambuco, entre o Sport Recife e o Santa Cruz. O Sport Recife treinado por Pipa e onde está o Gonçalo Paciência. São imagens de um autêntico cenário de terror nas ruas, com cenas de pancadaria, tiros e explosões. Há várias imagens disso, há inclusive imagens que nos chegaram através das redes sociais, enfim, absolutamente indescritíveis, que eu acho que eu pelo menos, enfim, senti. Eu não sou uma pessoa facilmente impressionável com esse tipo de coisas, mas fiquei bastante impressionado com a barbárie que se vê nesses vídeos, e que não se trata de ser do Brasil, ser no Brasil ou ser onde for. Isto não é o futebol, isto não é o desporto, e tem que haver uma decisão forte
das instâncias desportivas, das instâncias judiciais, de todas as instâncias políticas, porque isto não pode acontecer. Isto não se trata de questões ideológicas, isto trata-se de uma questão básica da convivência entre os seres humanos. E aquilo que é a decisão de alguns Estados no Brasil, nomeadamente São Paulo, de só pode haver adeptos de um clube no estádio, não pode ser essa a solução, porque isso é por um penso rápido num problema, porque grande parte desses casos nem sequer acontecem nos estádios, acontecem fora deles. Por isso, se calhar, tem que haver uma questão de educação do adepto do futebol em todo o lado do mundo, inclusive aqui em Portugal, em todo o lado do mundo. Isto aqui é apenas um dos muitos casos, e numa pesquisa rápida, facilmente em todo o mundo encontramos casos parecidos com isto. Sim, faço minhas as palavras do Francisco, as imagens são exatamente chocantes, também não sou muito facilmente de me chocar, mas as imagens chocaram-me, principalmente pela quantidade de violência que foi exposta, mas é como o Francisco diz, deve haver um bocadinho de literacia desportiva relativamente a estes adeptos, e é como o Francisco diz, não se pode pôr um penso rápido, ou seja, pôr só os adeptos de um clube a ver os jogos, porque acho que isso é só atrasar um bocadinho mais o problema, e no final das contas ia acabar por acontecer mais daqui para a frente o mesmo. Portanto, tem de se mudar não só no Brasil, mas também em todo o mundo, principalmente em Portugal, como o Francisco acabou então por dizer. Rapidamente vamos falar então agora do nosso tema, vamos falar do Bloco de Esquerda e vamos falar daquele caso dos despedimentos que surgiram dentro do partido. Pelo menos duas das mães que foram dispensadas pelo Bloco de Esquerda enquanto ainda amamentavam, cujos processos de saída estão agora a ser investigados pelo Ministério Público, apelaram em duas cartas dirigidas aos dirigentes e militantes do partido a que os responsáveis pelos processos de saída assumam responsabilidades, entre as quais está a atual coordenadora do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua. Uma das trabalhadoras do Bloco de Esquerda, despedida quando tinha acabado de ser mãe, enviou então essa tal carta, e na missiva relata como foi dispensada por telefone, apesar de estar na sede do partido, na altura, penso que até foi estávamos na altura do Covid, e como também colocaram a sua substituta ao lado enquanto ela ficou sem funções, e recorda que apesar da situação não podia estar, por exemplo, a tomar calmantes, por estar a amamentar, tinha um bebê de 9 meses. Afirma que o despedimento não podia ter sido gerido da pior forma, e custa a crer que decorreu num partido que defende os direitos dos trabalhadores, e os trabalhadores que acabaram por ser despedidos foram despedidos por telefone ou conversas de Zoom que nem sequer ultrapassaram os 2 minutos, não processem também qualquer empatia pelo significado que um despedimento tem para qualquer trabalhador. Neste caso também acabaram por ser despedidas mais algumas pessoas neste processo, mas também após isto ter vindo a público, Pedro Soares e outros 3 dirigentes criam então uma comissão de inquérito para avaliar e apurar as responsabilidades coletivas no processo de despedimento dos funcionários, mas esses mesmos membros acabaram por se demitir da direção do Bloco de Esquerda nesta sequência deste caso, e defende que há falta de cultura democrática no partido. Ele também diz que sobre o despedimento polémico de 2 funcionários do partido que tinham sido mães há pouco tempo, são necessários esclarecimentos e atitudes que também estão a criar uma crise no Bloco, e aqui se vê muito rapidamente, para também dar palavra ao Francisco, muito rapidamente, que o Bloco de Esquerda acaba por ser um partido, e perdoem-me a expressão, acaba por ser um partido hipócrita, porque se defende exatamente os trabalhadores e o significado de como os trabalhadores têm os seus direitos internamente numa empresa, e depois vem fazer este tipo de situações, acaba por ser um bocadinho hipócrita para um partido como o Bloco, que deveria defender exatamente os seus trabalhadores, não diria até à morte, ou neste caso os trabalhadores portugueses até à morte, mas todos têm direito, e principalmente um partido como o Bloco, que ano após ano tem vindo a fazer muitas campanhas relativamente aos direitos do trabalho, e a juntar-se também a algumas comissões para que haja direitos ao trabalho. Acaba por ser bastante triste também a forma como estas mães acabaram por ser despedidas, principalmente estando em fase de amamentação, ou estando em fase em que foram recém-mães, neste caso, e é basicamente, vemos um dos partidos que acaba por defender os trabalhadores como se fossem família, neste caso, como eles tendem a fazer parecer, acabam por fazer igual às maiores empresas que acabam por ter, nestas situações, que acabam por ter recém-mães, acabam por despedir os seus trabalhadores, e isto acaba por ser um processo infeliz. Vamos ver se realmente daqui para a frente Mariana Mortágua se demite e sai da frente da direção do Bloco de Esquerda, mas não deixa de ser triste e de lamentar então esta situação que aconteceu no seio destas mães que acabaram por perder o seu trabalho, não por culpa de terem sido mães, mas lá está, como nós temos a cultura de que quando uma
pessoa é mãe, é mais fácil de despedir, acaba por ser bastante triste e acho que esta também educação relativamente à literacia de trabalho acaba por ser bastante também essencial no nosso país, e que nós não devemos estar a crucificar, entre aspas, uma pessoa que decidiu ser mãe, a obrigá-la a ficar sem trabalho, porque acho que isso acaba por ser desumano e não convém, e não condiz também com o que é a nossa Constituição da República Portuguesa. Assim, muito rapidamente, é como diria, estava a dizer a alguém na televisão, o Bloco acaba de, a partir deste momento, de deixar de ter algum tipo, acaso ser verdade, que acaba de deixar de ter capital moral para apontar o dedo a empresas que usam justificações que o Bloco usou de falsas verbas para fazer este experimento, o Bloco deixa de ter esse capital moral. E se o Bloco quer ter capital moral, tem que se comprometer com isso, como todos os partidos. É complicado e vinham-se tempos difíceis para Mariana Mortágua e para o Bloco de Esquerda com este caso. E é tudo por esta semana. Para a semana cá estaremos, com certeza, para fazer mais amigos por Portugal e pelo mundo. Até para a semana.